pessoal, Babler na área. Então vamos continuar nosso vídeo aqui, né? Agora vamos para a parte dos testes unitários. Desse primeiro endpoint que a gente fez, né? Que foi o get users. Então vamos lá. Então aqui a gente tem esse pacote de teste aqui, né? Java com.codeverse.ms_users. Esses pacotes aqui tem que ter o mesmo nome, tá? Então eu criei mais dois pacotes aqui, mais duas camadas, né, de controller e de service. Então vamos começar aqui criando uma nova classe e a gente vai chamar de user controller test, beleza? E daí, o que a gente vai colocar aqui nessa classe? Então eu vou adicionar aqui algumas anotações que vão ajudar a gente aqui. Aqui eu vou colocar como argumento aqui, né, o nosso user controller class. A gente também vai usar o extended with e vai usar aqui Spring Extension Class. E por último, a gente pode aqui colocar, por exemplo, um display name e escrever aqui User Controller Tests. Beleza? Daí aqui, bom, a gente está testando a nossa camada de controller, né? E para testar essa camada, para poder executar a controller, a gente precisa, né, a gente tem aquela dependência da service, né, então a gente vai mocar a nossa camada de serviço aqui, a gente vai utilizar o @mockbean, e daí a gente coloca aqui nossa user service, beleza. E também eu vou adicionar aqui o mock MVC, que é o que a gente vai utilizar também. E eu já vou aqui também definir uma variável estática aqui, final, uma string que eu vou chamar de users endpoint, e ele vai ter valor de users, beleza. Então vamos escrever aqui nosso primeiro teste, né? Então a gente utiliza esse @test e também a gente pode pôr um display name, né? E uma descrição aqui, por exemplo, should return a list with all users. Beleza. Daí eu vou chamar esse método de should return a list with all users. E aqui vocês vão ver tem várias convenções, cada time tem a sua, tem times que separam por underline, tem times que aqui começam com maiúsculo, enfim. Esse foi normalmente o que eu mais vi nos times que eu trabalhei, então eu vou utilizar essa convenção, mas aí você se adequa ao time ali, que você trabalha. Então, para iniciar, eu vou estar criando aqui uma lista que vai ser uma lista de user response. Eu vou chamá-la de users e ela é um ArrayList, beleza? Vou definir aqui uma variável UID e daí ele vai ser randômico. E eu vou definir, eu vou criar, né, um objeto novo aqui, um user response novo. Para facilitar, eu já tenho ele pronto aqui, só vou copiar e colar para a gente não perder tempo nessas coisas. Então aqui criei um user response, passando o nome Gabriel, a idade, o UUID, que é essa variável aqui que eu gerei. E buildei meu objeto, criei ele, gerou um user response, daí eu vou estar adicionando ele na minha lista que eu criei aqui em cima de users. Beleza. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer é quando a minha user service, e aqui eu tenho que importar aqui. Quando a minha user service getAllUsers for chamada, eu quero que ela me retorne essa lista de user response aqui que eu criei. Então eu criei minha lista, adicionei um objeto lá dentro e quando eu chamar, eu estou mocando aqui, né? Então quando eu chamar user service getAllUsers, eu quero que ela me retorne essa lista aqui com um item dentro aqui. E daí agora a gente vai utilizar o mock MVC, tem esse método perform. Eu vou aqui utilizar esse estático get. E aqui eu vou passar o meu endpoint. Daí a gente usa esse endExpect. E daí a gente pode começar a testar aqui algumas coisas. Então, por exemplo, status. Deixa eu importar aqui. Is ok.
Então, o status foi 200, né, que é o que a gente espera em caso de sucesso. O que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode usar esse JSON Path. Eu vou passar aqui um cifrão e eu vou perguntar aqui se ele tem o tamanho de 1. Matchers, ok. Vou utilizar outro aqui usando o JSON Path também, só que dessa vez eu vou passar o cifrão e o primeiro elemento da minha lista, né? Então aqui eu estou passando meio que a lista toda e estou vendo se ela tem o tamanho de 1, né? Que é só esse user que a gente tem. E agora na primeira posição, né? O que eu vou fazer? No UUID, no campo UUID, eu quero comparar para ver se esse UUID que veio na resposta é igual a esse UUID aqui da minha variável, né? Eles têm que ser iguais. O que mais aqui? Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. UUID, a gente quer validar o nome, né? Então, se o nome vai ser Gabriel, então aqui a gente põe name. E se a idade vai ser 27. Beleza. Daí, para complementar, a gente também pode pôr aqui um verify, passando a user service, times 1 e get all users. Então, eu estou verificando se o método getAllUsers da minha user service foi chamado apenas uma vez. E também eu posso colocar aqui, por exemplo, um no more interactions na user service. Pode ser que tenha times que acham que não seja tão legal ou seja meio redundante verificar uma vez. Então eles verificam se ou não foi chamado nenhuma ou mais de uma. Tá, mas aí vai de time para time. Então aqui a gente vai pôr a nível de teste aqui para vocês verem que existe. E aqui acho que eu coloquei o import do get errado. Deixa eu reimportar ele aqui. Opa. Aqui. Beleza. E a gente tem que adicionar aqui o throws exception. Beleza. Então temos aqui o nosso teste. Vamos rodar ele para ver o que vai acontecer. Se ele vai dar sucesso ou não. Então, ó, é aquele display name que a gente colocou aqui. Ele está aqui, ó, user controllers test, e esse display name aqui, should return a list with all users, está aqui, ó, should return a list with all users. Ele rodou com sucesso aqui, rodou com sucesso, então ele conseguiu bater todos esses campos ok. A chamada na service foi feita uma vez e não teve mais interação, então concluímos aqui o nosso teste da camada de controller, não tem nenhuma validação de entrada nem nada, então validamos o caso de sucesso aqui. Agora a gente vai para a nossa camada de serviço e vamos criar aqui também um user service test. Beleza. E daí, para a camada de serviço, a gente também vai ter que colocar umas anotações aqui a nível de classe. Então a gente vai colocar o extended with e vai colocar Mockito extension class. E a gente pode também colocar aqui o display name, colocar user service tests. No nosso caso, né, a service ela conversa com a repository, então a gente tem que mocar a repository, né? Então vamos mocar aqui um @mock private user repository. E eu tenho que injetar também, né, a minhas camadas de serviço aqui. Então a gente utiliza o inject mocks e a gente coloca a nossa camada de serviço aqui. A partir disso, eu vou definir mais uma variável aqui também, que vai ser a list de user entity. Deixa eu importar aqui o Java útil. E eu vou chamar de entities. Neon relist, beleza. Daí aqui, eu quero que essa minha lista de entidades aqui, de user entities, ela seja sempre, já tenha algum dado lá dentro toda vez antes de eu rodar o teste em si. Então eu vou criar aqui um before each e vou chamar de setup, por exemplo. E daí eu vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui deixa eu só importar aqui bonitinho.
Pronto. Eu estou criando duas novas instâncias aqui, né, de user entity, né, chamei de user1 e user2, passando a idade, o nome, um UUID randômico, quando foi criado, quando foi atualizado e buildando o objeto. Então criei esses dois aqui, um de 20 anos Bob, o outro de 30 John, e adicionei eles aqui na minha lista de user entity. Então, beleza. Agora, vamos criar o teste aqui, né? Então, @teste, @displayname, vamos dizer que should return a list with all users. Beleza. Public void should return a list with all users. E daí, aqui na camada de serviço a gente vê muito o given, when e then. Então, dado alguma coisa, quando chamado algum método, alguma coisa, então eu espero que esse seja o resultado, certo? Então a gente vai começar com o nosso given. Acho que é da certinho mesmo. Então, given que a user repository find all ela vai me retornar essa lista de entidades. Eu acho que de novo eu coloquei o import errado aqui. Não é esse aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, beleza. Então, dado que a minha user repository método findAll ela vai me retornar essa lista de entidades, né, com esses campos aqui, eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar uma lista de user response e eu vou chamar de entities converted. E daí eu vou pegar essa minha lista de entidades, eu vou converter utilizando para uma string aqui, utilizando esse método. Eu vou usar um map, vou chamar minha user response value of e vou coletar para uma lista. Então isso daqui é basicamente igual a gente fez lá na nossa camada de serviço, né? A gente está pegando uma user entity e convertendo para uma user response, basicamente aqui. Então beleza, então dado que a user repository findAll retorne isso, quando a minha user service get all users for chamada. Isso daqui vai retornar para a gente o que? Uma lista de user responses. Certo? Beleza. Quando isso for feito, então, o que eu espero? Eu vou utilizar aqui o assert equals, passando as entidades que eu converti e a minha user response aqui que a minha service retornou. Assert equals, então eu estou comparando, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? O que esse assert está fazendo? A gente tem essa entidade aqui, que é o que a gente mocou aqui, né? Que a gente criou. Eu estou falando que a minha repositório, quando ela for chamada o findAll, lá que a minha service, né, usa esse método dela, que ela retorne essa lista aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa lista aqui já dentro do meu teste e já fiz a conversão dela. E quando a minha user service getAllUsers for chamada, como eu moquei o retorno da user repository para essa entidade aqui, para essa lista de entities aqui, ela vai retornar essa mesma lista. Então, eu tô só confirmando que tanto essa lista aqui quanto essa, elas são iguais, elas têm que ser iguais. E daí também a gente pode usar o verify aqui e garantir que a repository foi chamada uma vez no findAll e verify no more interactions na user repository. Vamos rodar esse cara aqui e ver. Então, ó, user service test lá no display should return a list with all users. Tanto que se a gente entrar até aqui, ó, tem aquele log que a gente colocou na nossa camada de serviço, ó, getting all users. Então, até para deixar um pouquinho mais completo e a título aqui também para fixar,
Vamos criar mais um teste e eu vou colocar aqui como should return an empty list. Então deve retornar uma lista vazia. Should return an empty list. E aqui o que a gente vai pôr? Então a gente vai pôr que dado que a user repository find all vai retornar uma lista vazia. Então a gente pode usar aqui o empty list, collections empty list. Então quando a minha user service.getAllUsers for chamada, a gente atribui aqui numa variável também. Então, o que eu quero validar aqui? Eu vou dar no meu assert equals que eu espero que a minha userResponses.size, ou seja, o tamanho da minha lista, seja igual a 0. Então, eu quero garantir isso, né? Já que minha user repository está me retornando uma lista vazia, então quando eu chamar aqui pela minha service, isso aqui vai me retornar uma lista vazia. Então, eu estou validando o tamanho da minha lista, ela tem que ser 0. E daí a gente pode reaproveitar aqui esses dois aqui e colocar aqui também e garantir que só seja chamado uma vez. Então vamos rodar aqui. Olha lá, should return an empty list. Se a gente rodar a classe toda, vai rodar todos os testes. Então, ó, should return a list with all users com sucesso. Should return an empty list com sucesso também. Então, com isso, a gente criou, né, tanto o teste unitário para a nossa camada de controller quanto de serviço. Hoje no nosso código a gente não tem exceções que são lançadas por nenhum dessas classes, né, nem na controller nem na service, então a gente não tem o teste para isso, mas se tivesse, talvez mais para frente a gente adicione alguns aqui para a gente ver como que ficaria o teste também de exceções e tudo mais. Mas basicamente é isso, então testamos a nossa getUsers, tanto na camada de controller quanto na camada de serviço. E o Murilão aí nos próximos vídeos também vai fazer mais alguns outros tipos de teste, de integração e tudo mais. O Murilão vai falar mais com vocês sobre isso e explicar. Então, basicamente é isso. Obrigado. Até a próxima aula aí. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo as informações importantes, link de repositório e tudo mais, caso vocês queiram copiar o código, etc. E dar uma olhada a mais. Podem deixar suas perguntas aqui no chat se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão que a gente pode melhorar aqui nesse teste, nesse código. A gente está super aberto a isso. Espero que a gente possa ter ajudado você, tirado alguma dúvida, ou até confirmado alguma coisa que você já faz aí, que eu pelo menos tenho esse costume de fazer testes e tudo mais. Então é isso, obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!